noroeste do Paraná, entre campos férteis e rios silenciosos, nasceu um povoado que logo ganharia a alma de cidade. Tudo começou na década de 1950, quando a Companhia de Terras Norte do Paraná, responsável pela colonização de boa parte da região, decidiu lotear uma vasta área coberta por Mata Atlântica. Eu sou João Eliomar Bezerra Torres, nasci na cidade de Icó, no estado do Ceará. Vim para cá no ano de 1951, eu e minha família, meu pai, com todos os meus irmãos e minha mãe, e aqui estou até hoje. O que existia aqui na época, quando você chegou aqui? Nada, simplesmente um escritório da Companhia Melhoramento Norte do Paraná e um restaurante que acolhia o povo que vinha para comprar terras aqui. Então a derrubada era feita de machado. Eu cheguei a ver ele em 4 machadeiros de uma vez, ao mesmo momento, cortando uma árvore só. Ele chamava de quadra, vamos bater uma quadra. Eu me chamo Valdemir Natal Marião e cheguei aqui no município de Cruzeiro do Sul em setembro de 1952. Bem, eu cheguei, era criancinha, com 4 anos de idade, né? Mas aqui tinha meia dúzia de casas na cidade, mais ou menos, e bastante mata ainda, né? A nossa floresta tropical aqui ainda estava bastante evidente. Eu Arcélio Santiago, cheguei em Cruzeiro do Sul em 1958. O meu avô chegou aqui em 49. Tinha um português, que não lembro o nome do português, chamava ele de português. O português tinha uma loja de secos e molhados, tinha um hotel, hotel era madeira, né? Tinha igreja católica, não tinha posto de saúde, de gasolina ainda. Aí não tinha rodoviária, quando cheguei não tinha rodoviária. Não existia rodoviária. O ônibus parava em um bar. Irene Melim de Oliveira, cheguei em Cruzeiro do Sul em 1958. Quando eu cheguei aqui, né, que nós fomos morar lá embaixo, onde meu pai comprou a chácara, né? Então, aí nós passamos na cidade, era tudo terra, não tinha água, não tinha luz. A rodoviária era no centro, ali onde é a praça, de madeira bruta, apanhada aquelas toras da mata mesmo, e o ônibus era uma jardineira. Belmira era tudo mata, né? Tudo mata, tudo difícil. Esses primeiros colonos vieram com esperança. Alípio Gomes de Azevedo, Antônio Sarrão, Manuel Garrote e outros nomes estão entre os que abriram caminho na floresta e ergueram os primeiros alicerces de Cruzeiro do Sul. Quando nós chegamos aqui não tinha nenhuma casa para morar. Passado aí um ano e pouco por aí, veio o senhor para cá por nome de Alípio Gomes de Azevedo. Abriu uma casa de secos e molhados, um armazém. E futuramente ele passou a ser o nosso patrão, que ele derrubou um sítio de 20 alqueires e ofereceu o sítio para nós tocar. Aí, logo após ele ter aberto esse comércio aqui, veio um outro cidadão, seu Olímpio Coutinho, abriu outro, nessa direção aqui, ele abriu outro armazém. Comércio, tinha bastante comércio, já tinha farmácia, tinha hotel, porque nós já tivemos aqui 14 mil habitantes. Hoje o município tem menos de 5 mil habitantes. Aqui tinha até um campo de pouso de avião, porque tinha um proprietário daqui que era capitão do exército, da aeronáutica, né? E ele vinha para cá, incrível que ele vinha para cá de avião das Forças Armadas. Café, plantar café. Quando nós chegamos em 58, o café já estava 4, 5 anos, tinha propriedade de 5 anos, por aí. Toda a propriedade tinha café, não tinha uma propriedade que não tivesse café. Ali onde que era a rodoviária tinha umas casas de madeira de comércio. Né? Naquele tempo não é igual agora mercado, essas coisas, né? Era tudo de madeira. Aí pegou fogo, né? Pegou fogo e destruiu tudo. Aí tinha o cartório e uma farmácia. A farmácia era do João Esteves Parra, né? E tinha o cartório que era do prefeito Jorge Duarte Cantelli. Tudo era longe, tudo era difícil, né? E o cavalo a gente ia de a pé, rapaz. A terra generosa logo se mostrou ideal para o cultivo do café, que se tornaria a principal base econômica nas primeiras décadas. Milho, feijão, arroz e mandioca
também completavam a paisagem rural. Água, tudo era poço. Cada casa tinha um poço. Esse poço, muitos deles dava com 20 metros, outros com 25, outros com 30, outros com 50. E a energia, como que era? Não tinha energia. A energia era vela ou então lampião. Era vela ou lampião, né? Bom, de início, o meu sogro tinha um posto de gasolina aqui, uma bomba de gasolina. Aliás, antes disso ele tinha uma máquina de beneficiamento de arroz, segundo ele falava. E ele tinha um motor que fornecia energia para algum comércio, algumas casas durante a noite, inclusive para o hospital. Depois disso, não me lembro o ano, surgiu uma sociedade chamada Somica e compraram um motor grande que fornecia energia à noite, até 10h30 da noite tinha energia desse motor. Mas às vezes estragava o motor e ficava no escuro, né? Teve um motor. Ficava assim 9, 10 horas, o motor parava também. Pagava tudo. Ficava no escuro. Escuro. A energia veio depois, né? Veio depois mesmo, em 68. A origem do nome do município remete à constelação do Cruzeiro do Sul, símbolo de orientação e fé para os desbravadores. Em noites escuras, era essa constelação que os guiava no mato fechado e também no coração. Mas a geada acabou com os cafezais todos. E depois veio uma tal de broca, que eles falavam, nos cafezais. E aí as pessoas foram desanimando, aí mudaram para outras atividades, né? Hoje, por exemplo, está tudo aí as atividades. É cana, é soja, é mandioca, é milho. Não tinha nada, a geada acabou com tudo, café, tudo. Foi muita gente embora. Não tinha o que comer, né? A geada foi o seguinte, nós estávamos tocando 14.500 pés de café. O sol nasceu, quando o sol nasceu, papai olhou para trás assim e falou, meninos, olha, nosso café está ficando tudo marrom. Aí nós olhamos, né, para trás, estava o café todo queimado. A geada queimou tudo, isso em 55. Você chegava no tronco do pé do cafeeiro, você fazia assim, ó, saía a casca, queimou. Mas a última geada que teve aqui que acabou mesmo foi de 75. Uma geada que, falaram geada negra, no meio do dia assim, pegou ventar, gelar, o café queimou, rapaz, queimou tudo mesmo. E nós levamos algum tempo a nossa região para encontrar uma outra lavoura que substituísse o café, né? O nosso município ainda é um município bastante diversificado das culturas. Nós já fomos o maior produtor de ovos do Paraná, hoje devemos ser o segundo, terceiro, né? Já fomos segundo em sericicultura, que é o bicho de seda. E é bem diversificado, ainda nós devemos ter uns 25%, 25% da população ainda no meio rural, coisa que é inédito na região toda aí ou até no Paraná, né? Em 5 de maio de 1954, Cruzeiro do Sul se tornou o distrito de Nova Esperança. Pouco tempo depois, em 26 de dezembro de 1955, conquistou a tão sonhada emancipação política. A instalação oficial do novo município aconteceu em 14 de dezembro de 1956. Com a independência, vieram os primeiros serviços públicos: escolas, igreja, posto de saúde e o comércio. Era o início de uma cidade que, mesmo pequena, carregava um enorme espírito de comunidade. Depois, olha rapaz, depois mais ou menos uns 4 anos por aí, 5 anos, depois que nós chegamos, lá por 55 por aí, aí começou a haver escolas por aí. E o hospital aqui chegou um médico com uma malinha aqui vindo, acho que do Rio de Janeiro, Dr. Gregório, com uma malinha na mão, e aí foi feita uma campanha na época, inclusive os proprietários, a maioria, doaram madeira para construir o hospital. Inclusive meu pai, na época, foi um dos doadores. E ali atendia todo mundo ali. Mas era só no dinheiro. Não tinha negócio de SUS, não tinha... Era só no dinheiro. O doutor Gregório era o seguinte: você chegava lá doente, mal, quem vai garantir para o senhor
o caso do empregado. Se o patrão via as garantias, ele tratava, senão tinha gente que até morria, porque não tinha garantia. Aí se você tivesse uma sanfona, uma carroça, ele pegava, ele já tinha um canto lá no terreno, era grande, lá tinha carroça, lá tinha... Era muito difícil a coisa. Os pobres sofriam muito, né? Mas aí meu pai falava, não, não precisa estudar mais não, se o quarto ano tá bom, já sabendo ler e escrever tá bom. Vamos trabalhar na roça, na chácara. Aí eu falei pro meu pai, eu vou estudar, porque eu não quero ficar na roça a vida inteira não. As escolas, né, eu não sei se é 14 ou 15 escolas, era tudo no sítio. E eu comecei a dar aula lá, em 1974. E a senhora deu aula há quantos anos, Irene? 35. Nas décadas de 1960 e 70, Cruzeiro do Sul viveu seu auge populacional, chegando a mais de 10 mil habitantes. Mas, com o avanço da mecanização no campo e a busca por oportunidade nas cidades maiores, muitos deixaram o município, fazendo com que hoje a população seja estimada em pouco mais de 4 mil pessoas. Mas foi na década de 50, logo no começo de 50, né? Construíram uma igreja de madeira. Que essa igreja depois foi demolida e foi construída não no mesmo local, mas na frente de onde era essa igreja foi construída a atual matriz que hoje a população frequenta, né? Eu lembro que o primeiro padre aqui era o padre Antônio Ogara. Aí foi com o passar do tempo, na década de 70 fez a igreja de alvenaria, mas demorou muito para terminar ela, só começou... Aí chegou o padre em 1962 e eu lembro como fosse hoje, que nós tudo de branquinho, que aquele tempo o uniforme era branco, fomos receber o padre. Aí fizemos aquela fila assim em volta da igreja para receber o padre. E esse padre aqui ficou muito tempo aqui. Depois ele é o padre Antônio Ogara. Cruzeiro do Sul não é apenas um ponto no mapa. É uma memória viva, alimentada pela simplicidade, pelas festas tradicionais, pelo cheiro do café fresco, pelos reencontros na feira de domingo. Hoje, quem percorre suas ruas tranquilas talvez não veja os rastros do facão que abriu as primeiras trilhas, mas carrega nas calçadas e nas árvores antigas o sopro das histórias que formam sua alma. Mas havia campo de futebol, quase toda a propriedade que você ia aqui tinha um campo de futebol. E salão de baile nós tínhamos aqui. O salão aqui onde era o aeroporto e aqui tinha um clube, aqui onde era o cinema. E tinha um outro aqui, aonde, meu Deus do céu? Ali embaixo, saída para o asfalto ali. Aqui vieram, inclusive, algumas orquestras famosas tocar aqui, que era do estado de São Paulo, né? Tinha um salão que era uma cafeira lá. Aí a cafeira foi desativada porque acabou os cafezais e ele fazia baile lá. Olha, ou era vitrola tocando ou era sanfoneiro. Cruzeiro do Sul. Memórias de um povoado em movimento é o retrato de um povo resiliente, que não parou no tempo, apenas aprendeu a caminhar com ele. Ao povo de Cruzeiro do Sul que construiu com as próprias mãos a história de uma terra abençoada.